Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Você está para assistir mais um debate que eu realizei lá na Rádio Musical a respeito do tema da guarda do sábado. Dessa vez eu debati com um rabino sobre se a guarda do sábado é para toda a humanidade ou não, tá? Foi um debate muito tranquilo, muito respeitoso, muito legal. Gostei bastante do rabino. Primeira vez assim que eu tive um encontro com uma pessoa de um debate assim da religião judaica, e espero que vocês gostem do debate, beleza? Passando aqui para agradecer todo mundo que ajudou para o valor, que a gente recolheu para a diagramação do próximo livro. Já consegui todo o valor, agradeço demais. Inclusive já passei lá para a diagramadora, mas fiquei quebrado. Então se você ainda quiser ajudar e puder ajudar para que a gente continue no nosso ministério, manda qualquer valor que você quiser e puder para o Pix, que é o meu e-mail, tá? ezecasalte@hotmail.com, beleza? Então é isso, fiquem com mais um debate aí e a gente se vê. Um abraço. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, ao vivo, nessa manhã, direto dos estúdios principais da Rádio Musical. Na técnica do programa está aqui o Rafael Rondonelli e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Tema do debate dessa manhã: a guarda do sábado é uma ordem para os judeus ou é uma ordem para toda a humanidade? Ordem para os judeus ou ordem para a humanidade? Então, hoje estamos recebendo aqui dois sabatistas que pensam diferente a respeito disso. Um deles é o pastor Ezequiel Gomes, pastor pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, bacharel e mestre em teologia, conferencista, escritor, vários livros publicados. Bem-vindo mais uma vez, Ezequiel Gomes. Bom dia, César, que honra para mim estar aqui para fazer um debate diferente, fazer algo assim que eu realmente nunca tive um diálogo com judeus messiânicos a respeito desse assunto. Estou aqui para aprender e estamos aqui para refletir profundamente na palavra de Deus. Agradeço demais o espaço. Legal, com a gente também, pela primeira vez aqui no nosso programa de debates, o rabino Ishai Ben Yehudá. Ele é rabino messiânico, faz parte da sinagoga messiânica Talmidei Torá, no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Conferencista, palestrante, bacharel em estudos judaicos pela Petah Tikvah Internacional Yeshivá e mestre de judaísmo messiânico pela mesma instituição. Recebeu a Semihá, a ordenação rabínica, pelo rabino Bonei Kassad, lá dos Estados Unidos. Bem-vindo aqui, rabino. É um privilégio te receber aqui pela primeira vez no nosso estúdio. Obrigado. Shalom Aleichem, paz seja convosco, com os internautas também. É um prazer estar aqui também conhecendo o Ezequiel, que a gente sempre assiste aqui os debates, Uhum. E hoje é uma honra para nós estarmos aqui para conversarmos sobre esse tema. Vamos ver o que nós podemos entender do assunto. Qual a sua compreensão sobre esse tema? A guarda do sábado é uma ordem só para os judeus, exclusivo para os judeus, ou é uma ordem para todo ser humano? Então, na verdade, o sábado ele aparece pela primeira vez na criação, e o sábado seria para toda a humanidade. Seria. Porque Deus, quando ele repousou no sábado, ele não precisava repousar, mas ele repousou também para dizer para a humanidade que a semana seria de 7 dias, que teria um dia de repouso. A gente vê hoje que até nações que não são cristãs, que não creem na Bíblia, como China, Índia e outros países, a semana lá é de 7 dias normalmente. Então, mesmo não tendo nenhum relacionamento com o Deus de Israel, elas continuam tendo uma semana de 7 dias como Deus quis no começo. Então, a princípio, eu diria, o sábado é para toda a humanidade. Foi para toda a humanidade e será no final para toda a humanidade. O detalhe é nesse meio do caminho aí.
o que aconteceu. Aconteceram algumas coisas. É sobre isso que a gente quer comentar. Ok. Ezequiel, qual a sua opinião inicial sobre esse tema? A guarda do sábado é uma ordem geral para a humanidade, para todo ser humano, ou só para os judeus? Bom, na nossa visão, não faz nenhum sentido a gente atribuir a guarda do sábado unicamente para o povo judeu em Israel, sem que a gente tenha implicações absolutamente graves para a relação de Deus com a humanidade fora dos limites de Israel. Então nós entendemos os 10 mandamentos como uma unidade. E tudo aquilo que você pode atribuir a um dos 10 mandamentos deve ser possível atribuir aos demais. De acordo com Tiago capítulo 2, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E nesse aspecto, Tiago cita 2 dos 10 mandamentos: não matar e não adulterar. E a ideia é que você deve guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Caso assim não fosse, nós tivéssemos, por exemplo, a guarda do sábado só para Israel, nós imediatamente iríamos questionar, tá, então a proibição de idolatria, ela também é só para Israel? As questões de moralidade sexual também é só para Israel? Mentira, cobiça, vaidade, assassinato, sei lá, coisas do tipo. Tudo que está nos 10 mandamentos. Se você dissesse que aquilo é só para Israel, o gentil, ele nem estaria pecando ao mentir, matar, roubar, adulterar, transgredir o sábado, idolatrar e coisas do tipo. Se você quiser atribuir pecado ao gentil por estar transgredindo um dos 10 mandamentos, por que não o sábado? Ah não, o gentil, se ele adora imagem de escultura, ele está errado, ele está idolatrando, olha que coisa horrorosa está fazendo o gentil. Ah, o gentil não guarda o sábado. Ah, tranquilo, não é para ele mesmo. Então a gente entende uma incoerência nesse aspecto. Por isso a gente defende que o sábado é para toda a humanidade, inclusive no meio do caminho também. Ok. Rabino, por favor. Bom, eu disse que no começo Deus estabelece o sábado ali, repousa no sábado, Deus não se cansa, ele não precisava de repouso nenhum, aquilo ali foi mais para ficar de exemplo para a humanidade. E o que a gente percebe? Que Deus não impôs. Tanto é que as nações de hoje, por exemplo, como eu acabei de citar aqui, nações que não creem na Bíblia, elas repousam um dia na semana, respeitam a semana de 7 dias, mas não é o sábado. Mas Deus deixou ali o sábado, o diferencial do sábado para os demais dias da semana é que ele foi abençoado por Deus, ele foi santificado, então ele foi separado por Deus. Deus não impôs. Na nossa compreensão, a lei de Deus no começo, ela era transmitida de forma oral. Então ela não existia por escrito. Ela passou a existir por escrito depois do Monte Sinai, depois de Horebe. Então, ela era também observada de uma maneira livre. Tanto é que a gente vai encontrar a lista dos justos, dos tzadikim, que obedeceram a Deus lá atrás, alguns deles vão aparecer aí no livro de Hebreus, né? Abraão, Noé, esse pessoal todo. Enoque, Matusalém, enfim. Uma série de... Eu posso citar daqui a pouco os nomes, né? E esses homens, eles serviram a Deus livremente. Deus não impôs a vontade dele. Nem para Adão foi imposta a vontade dele. Deus deixou que ele tivesse o livre-arbítrio. Então, essas primeiras nações aí, digamos, até Noé, elas obedeciam a Deus livremente. Eu costumo relacionar isso com o pai Abraão Avinu. Abraão, o pai dele era idólatra, mas ele optou por servir a Deus. Então aí entra a Torá oral, conhecimentos que se tinha da lei oral, e Abraão foi considerado um tzadik, um homem justo. Então essas nações, elas tinham a opção de servir a Deus, mas não serviram. O senhor está dizendo que a lei oral é antes de Abraão? Sim. A lei oral é desde o começo. Desde que Caim matou Abel, cometeu um erro. Então ali era proibido matar. Então ela não era escrita, não eram, digamos assim, os 613 mandamentos como se crê hoje.
Haviam mandamentos, a lei não era completa, a Torá não era completa, não havia sacerdócio, não havia nada, então a Torá não era completa, então ela era oral. E quando Abraão serve a Deus, ele serve dentro do conhecimento que ele tinha da Torá oral. Da revelação que ele tinha até então. Tá. Na sua opinião, isso incluía a guarda do sábado ou não? De forma oral, sim. Se incluía, mas, como eu disse, livremente. Ninguém era obrigado. Como hoje, por exemplo, eu gosto de comparar o gentil Abraão com os gentios de hoje. Abraão, sem conhecer, digamos assim, a lei na sua plenitude, como ela é hoje, ele já servia a Deus dentro do que ele conhecia. E ele foi declarado justo, né? Hoje também, né? Os homens, as nações, elas têm liberdade para buscar a Deus. Elas não cumprem. Quando você fala, por exemplo, que as pessoas não matam, não adulteram, não roubam, mas nos países que não creem na Bíblia também eles não fazem isso. Sim. Ué, mas se eles não creem na Bíblia, como é que eles cumprem certos preceitos da Bíblia? Eles cumprem preceitos de natureza civil, né, social. Então, essas coisas estão no meio. Então, não sei se eu respondi a pergunta do César. Então, eles cumpriam aquilo que tinham conhecimento, até Abraão. Chegou Noa, Deus parte para aquela decisão de destruir e recomeçar a humanidade através de Noa e a sua família, né? O que aconteceu? Voltou a idolatria, Torre de Babel, e o homem voltou a ser, aquilo parece que não resolveu muito a situação. Aí é onde entra o chamado de Abraão, e aí começa a mudar as coisas, do chamado de Abraão para cá. Tá, mas então o senhor entende que a guarda do sábado acontecia? Acontecia. Antes de Deus instituir o sábado? Como outros mandamentos também aconteciam, mas não era imposto. Ezequiel, você como adventista defende alguma coisa bem parecida com isso, né? Sim. Porque o adventismo tem essa ideia de que o sábado é antes da lei. Sim, perfeito. A nossa ideia é que quando Deus cria Adão e Eva, ele tem duas instituições antes da queda, que é o sábado e o casamento. E esses são mandamentos que Deus que a humanidade leva com ela depois da queda. Mas essa instituição do sábado você enxerga... Acontece lá antes da queda, lá em Gênesis 2. Mas lá não tem uma instituição, né? Não, tudo bem, mas a nossa visão é isso. Então, mas lá, deixa eu entender. Então, a instituição que você está dizendo é a partir do fato de Deus descansar no sábado. Isso, o primeiro sábado... Mesmo sem ordem, para que o homem faça isso. Exatamente. Então, existe uma criação, 6 dias, 7º dia ele descansa, e ele abençoa e santifica o 7º dia. A partir dali, todo o 7º dia subsequente é sagrado, independentemente da ordem expressa. Mas quando a gente chega em Êxodo capítulo 16... que você tem a discussão sobre o maná, que é uma discussão que acontece antes da concessão da lei lá, que vai acontecer em Êxodo 19 e 20, Monte Sinai, aquela coisa como um todo. E ali, aparentemente, a guarda do sábado ela é pressuposta. Porque o que acontece ali no maná? Porque tem que colher prevendo o sábado já. Você não podia pegar o maná e colher o dobro do que você ia comer para outro dia, porque ele estragava. Menos na sexta. Mas na sexta-feira para o sábado não acontecia. E por que o texto explica? Por que Deus fez isso? Para que você guarde o sábado. Então a ideia é que já tem um pressuposto ali. E também, como o Rabino colocou muito bem, Gênesis capítulo 26, o verso 5, diz que Abraão guardou a minha lei. Então a nossa teoria é que Adão e Eva, fora do paraíso após a queda, lembravam do sábado e transmitiram isso posteriormente de forma oral aos seus descendentes. Alguns deles foram rebeldes, como Caim, que descreu, desobedeceu, e não só na questão do sábado, mas do assassinato e tudo mais, mas outros foram da linhagem dos justos, né, que inicialmente era de Abel e depois veio ser representado por Sete. E eles guardaram esse conhecimento durante toda a história da humanidade, mesmo antes da lei. Então o sábado foi guardado basicamente toda a história da humanidade. Ok, Rabino. Olha, na verdade, o que acontece? O povo de Israel, quando estava no Egito, vai para o Egito, faz parte do plano de Deus, né? 430 anos no Egito. E lá no Egito o povo de Israel era escravo. Então lá eles não observavam o sábado. Eles eram escravos no Egito. Quando ele sai do Egito, nós temos até essa compreensão que nós vamos comemorar agora Shavuot, Pentecostes, né?
onde é dado a lei. Quando é esse ano? Esse ano, para a comunidade judaica, é quinta-feira. Para nós é domingo. Quinta agora. Para nós é domingo, porque nós fazemos a contagem do Homer, que determina o dia de Pentecostes, depois do sábado, e não depois do feriado judaico, não depois do Yom Tov, depois do Shabat. O nosso vai cair no domingo. O nosso Pentecostes sempre vai cair no domingo. Todo ano cai no domingo. Que a gente conta depois do primeiro sábado, como está na Torá. Na Torá está escrito que é depois do primeiro sábado não de Hag Matzot, do primeiro sábado que vem depois de Hag Matzot. Então começa a contagem. Aí esse é considerado o primeiro. E aí você conta. Aí contamos 50 dias, né? Então vamos agora para o último Shabat agora, e no domingo é o dia 50, estamos celebrando. Então o que acontece? O povo de Israel lá no Egito era escravo. Quando ele sai para o deserto, que Deus usa o sábado ali para dar um teste neles e para prová-los ali, o que acontece? Prova que o sábado para o judeu tem a ver com o período de escravidão que ele viveu, que ele não tinha folga, que ele não tinha descanso. Então agora ele foi experimentar um descanso. Até porque a semana do Egito parece que tinham 10 dias, né? Não era exatamente uma semana de 7 dias. Então, e aí, o que acontece? Aí vai chegar no Sinai, já nesse período aí, vai chegar no Sinai, aonde Deus faz o pacto, a aliança com eles. E nessa aliança, aí Deus evidencia que o sábado tem a ver com o período que eles viveram escravizados no Egito. Lá eles eram escravos, então agora vocês vão guardar o sábado, vocês vão descansar no Shabat, que o Shabat é santo e tal. Aí o Shabat é imposto. É como eu disse, ele era observado até o Sinai, a Torá oral era observada de forma espontânea, não por obrigação. Mas no Sinai houve um compromisso. Deus chama Israel quando Moisés traz a Torá, não só os 10 mandamentos é um resumo, digamos assim, da Torá. Israel fala: tudo que o Senhor mandar, faremos e obedeceremos. Deus faz a proposta de Israel ser uma nação sacerdotal para ele e tal, se obedecer. Israel fala: tudo que o Senhor mandar, faremos e obedeceremos. Então, a partir dali é feita uma aliança, um pacto. E aí entra o sábado. Entra toda a Torá, aí sim, a Torá completa. Aí entram mandamentos, porque eu tenho o livro da lei, né, que é completo. Aí entra o mandamento sobre o sacerdócio, enfim, se completa todas as leis. Todas as leis ali. A partir dali, ela é imposta, porque ela é feita uma aliança, um contrato. A gente chama de ketubá. Israel casa com o Senhor ali. E ali ele passa a assumir aquele compromisso. É aí que entra essa questão que a gente coloca, que o sábado passa a ser com Israel. Inclusive eu quero ler aqui um então, versículo. Então você vai entender então que sábado é privilégio de Israel, é para Israel. Para as nações também, de certa forma, mas através de Israel. Até ali, ou seja, não existia intermediário entre Deus e o homem se relacionava diretamente com Deus. A partir daquela aliança, Israel se torna uma nação sacerdotal. Então agora é através de Israel. Ok. Ezequiel. Bom, quando a gente vai estudar esse tema na Bíblia, e você tem aí então toda essa narrativa da primeira aliança. A própria primeira aliança não excluía os gentios da guarda do sábado. Tanto que aí você tem o texto clássico de Isaías capítulo 56, que diz assim, né? Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ao estrangeiro que se chega ao Senhor para o servir e o amar, e amar o nome do Senhor, sendo deste modo seu servo, sim,
todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então, o gentil, ele estava incluído nesta aliança. Naturalmente. Não como gentil, né? Mediado. Ezequiel, você tem que ler o texto, lembrando que ele está dizendo o gentil que entra nessa aliança, ou seja, ele deixa de ser gentil. Mais ou Ele menos, passa, né? não é mais ou menos. Ele passa a ser prosélito e aí ele passa a pertencer à religião judaica. Ele passa pela circuncisão, ele é judeu, faz parte da religião judaica. Tudo bem, mas o fato é, ele ou seja, ele entra essa como mensagem e se torna judeu. Exatamente, mas esse fato demonstra que essas leis eram para os gentios também. Ainda que, sim, a partir do momento que você cumpre, você entra no povo de Deus. Se eles fizessem essa transição, né? E se convertessem ao judaísmo. Né? Perfeito. Mas então, o que acontece? Aqui demonstra claramente o texto que a antiga aliança incluía também os gentios. E isso vai ter implicações também para a nova aliança, mas não precisamos nos adiantar. Vamos lá. Bom, realmente é uma boa observação que o César fez, eu ia fazer também. E auxílios dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardaram o sábado não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. O gentil, quando ele começa a guardar o Shabat, mas não é só o sábado, ele tem que abraçar a aliança. E qual é a aliança? A aliança do Sinai. Se transformando em judeu. Que Israel é a nação sacerdotal. Ele tem que abraçar aquela mesma aliança ali. Ele não pode ficar de fora. Por exemplo, no judaísmo de hoje, no Sidur, nós fazemos as orações do Sidur, se der tempo eu falo, mas tem uma série de orações. Eu vou pedir ao senhor, eu estou familiarizado com tudo isso que o senhor fala, por conta de eu ser professor e tudo mais, trabalhar lá em Israel, mas quando o senhor falar assim, o senhor já explica também, porque senão as pessoas vão ficar perguntando. Não sabe o que é. Exatamente. Quando o senhor falou Sidur, você está falando de quê? Quando o senhor fala de Berit, eu não sei se o senhor falou Berit hoje, mas está falando de quê? Enfim. O concerto, né? O Sidur é um livro de orações do povo judeu. Certo. Todos os segmentos judaicos se orientam para orar através do Sidur, né? Então lá, quando se fala do sábado, eles fazem questão ali de evidenciar que foi nos dado o sábado a nós, e não foi dado a outro povo. Na oração é dito isso, e não foi dado a outro povo, mas a nós, como sinal de identificação. Agora, o gentil, quando ele abraça a aliança, aí sim. Por exemplo, se o gentil disser, eu quero... quando ele cumpre um mandamento desse como o Shabat, sem abraçar a aliança, sem fazer parte do povo, isso é considerado como uma apropriação. Quando nós lermos aqui que vai falar do sinal, que é um sinal entre Deus e Israel, então é considerado como uma ketubá. Ketubá é o contrato de casamento judaico, e que Deus casou com Israel. Aí o gentil se torna parte do povo, abraça a aliança, aí ele vai guardar o Shabat. Inclusive o Ezequiel citou aí uma passagem de Êxodo 12, que foi liberado pro estrangeiro, pro guer, participar do Pêssar, mas foi dito que que ele fosse circuncidado e que ele estaria sob a mesma lei. Ou seja, quando o gentil... É uma conversão, ele, né? Se une... Ele deixa de ser gentil. Ele deixa de ser gentil, exatamente. E ele passa a estar sob a mesma lei. Aí sim. Agora, se ele fizer... Por exemplo, o mandamento de Pêssar é um mandamento que é proibido para o não-judeu celebrar. Ele é proibido de celebrar, e não pode celebrar. Todas as festividades judaicas, o gentil pode celebrar, mas o Pêssar não. O Pêssar é Páscoa, pessoal. É Páscoa, Aí ele não está permitido a ele celebrar. Então ele tem que se unir ao povo, e aí ele passa a celebrar o Pêssar. Por isso que então Isaías 56 vai dizer que abraçam a minha aliança. Não tem erro nenhum. O gentil. Então não dá para defender que esse texto está dizendo que é toda a humanidade, mas só aqueles que abraça. Agora, é o tal negócio. Nós estamos vivendo uma fase hoje de Israel. Quando, de acordo com Romanos 11, né, quando o restante de Israel se unir ao povo, crer no Mashiach, aceitar Yeshua como o Mashiach,
Então Israel vai exercer o seu papel sacerdotal no reino milenar. Aí nós já vamos diferir um pouco, porque nós entendemos que o reino milenar é na terra. Yeshua vem, se assenta no trono de Davi e começa o reino. E esse remanescente de Israel vai exercer aí plenamente o seu papel sacerdotal. É ele que vai pregar para o restante das nações que estiverem aqui na terra, é Israel que vai pregar. Aí já entra na questão da escatologia. E vai haver o sábado para toda a humanidade no reino. Mas agora não, agora é através da nação sacerdotal. Ele se une, abraça a aliança e aí ele começa a guardar Shabat. Ezequiel, manda aí. Algumas questões importantes para esclarecer tudo isso passam por a gente questionar, por exemplo, Deus queria que toda a humanidade se convertesse à aliança que ele fez com Israel? Mais ou menos à luz do que a gente discute se Deus quer que todo mundo seja salvo, né? Então Deus deu a sua lei lá para Israel e o propósito era abençoar todas as famílias da terra, lá cumprindo a promessa a Abraão. Então, o escopo desta aliança, ela sempre foi universal. Ezequiel, você sabe que a promessa de Abraão tem a ver com Cristo. Sim, mas... diz isso é pauta lá em Gálatas. Tudo bem, mas... É daquele jeito que ele alcança todas as famílias e abençoa todas as famílias da terra. Perfeito, né? Perfeito. Mas o fato é que Cristo está prefigurado na aliança, nos 10 mandamentos, no santuário de Israel. Então, o que acontece? A bênção de Abraão chegar a toda a humanidade, ela passa pelo conserto da lei, que aí Jesus vai cumprir perfeitamente, vai se entregar como sacrifício e vai dar o real sentido das coisas. Mas o fato é que há uma vocação universal desde o princípio. De outra maneira, o que é? Deus não queria que alguns povos se convertessem à aliança? Isso não existe. E o outro ponto é, o gentil, beleza, o gentil não se tornava judeu. Ele estava pecando ao transgredir os 10 mandamentos? Porque aí é um ponto importante. E aí não adianta separar o sábado dos demais mandamentos. Se o gentil não estava pecando ao transgredir o sábado, ele também não estava pecando ao adulterar, roubar, matar, idolatrar e tudo mais. Acredito eu que essa não seja a compreensão tradicional. Claro, eu acho que daí nesse caso os judeus fazem uma certa distinção entre essas coisas assim, que seria de Israel, o sábado. Aí, por exemplo, o gentil não estaria pecando ao não guardar o sábado. Mas se adulterasse, idolatrasse ou matasse, sim. Mas para nós isso não faz sentido porque quebra a unidade dos 10 mandamentos. E aí eu queria ouvir de você, Rabino. O gentil, ele pecava ao transgredir os 10 mandamentos, e ao transgredir o sábado, ele pecava ou não? Só o israelita pecava se quebrasse o sábado. O gentil, na nossa compreensão, ele praticamente, o Yeshua vai dizer assim, deixa os mortos sepultar seus mortos. O gentil é indiferente se ele está transgredindo ou não. É claro que está transgredindo tudo. Mas, por exemplo, o sábado, por exemplo, leis alimentares. O que era dito lá? É que se um animal meu, como judeu, caísse lá num barranco, ou morresse, ou enfim. Atolasse, sei lá. Eu não podia comer a carne dele. Não podia dar de jeito nenhum. Por que motivo? Porque o sangue estava na carne. Não saiu. Derramou na terra. Um animal limpo, um carneiro, um boi. Mas morreu sem ser derramado sangue. Sem ser derramado sangue. Mas eu podia, tá na Torá, eu podia doar para o não judeu ou vender. Inclusive vender, eu podia. Mas se eu comesse, eu era extirpado do povo de Israel, excluído do povo, porque eu comi sangue. Inclusive o mandamento do sangue está lá em Atos 15. Né? Os 4 mandamentos lá inclui não comer sangue. Perfeito. E as 7 leis noáticas também, que os judeus dizem que o gentil pode cumprir, deve cumprir, também está incluído a carne com sangue. Então o que acontece? No entanto, se eu não podia dar fim naquele animal, porque era um desperdício. O animal morreu, eu vou jogar fora, vou deixar pro... enfim, eu tinha que doar ou vender. Agora eu te pergunto, o cara que comia, o não judeu que comia, pecava? Por que Deus mandou vender ou doar para ele? Para mim era pecado. Deus mandou, tá na lei ou tá nos livros dos judeus depois? Tá na lei, tá na Torá. Isso aí tá na Torá. Podia vender. Sim. Vender ou doar. Tá. Eu não podia jogar fora o animal, mas vender ou doar.
E ele não pecava. Se eu doasse para um gentil... Então tem a resposta, Ezequiel. Pecava era eu. Se eu desse fim no animal, eu que pecava. Não, tudo bem. Há diferença entre judeus e gentios, mas os 10 mandamentos são uma outra coisa. Então, mas aí entra a questão do sábado. O sábado Não, porque você entendeu? O sábado a razão dessa Claro. explicação dele, que foi uma boa explicação. Sim, Ele perfeito. está dizendo o seguinte... sua pergunta é, diferença. tá, o ímpio não, o gentil que transgride o sábado, ele tá errado ou não? Ele falou, então, a regra para ele é diferente do que para o judeu. Sim, mas aí tá É fazendo diferente. a extrapolação de um aspecto da lei para outro. De um aspecto que não tá nos 10 mandamentos para outro. Aí a gente vê isso como uma forma complicada. Agora, Então, mas é que assim, vamos lá, dentro do decálogo existem leis que são unicamente para um povo monoteísta, por exemplo. Essa é a nossa Calma aí. discordância. Não, você discorda Não, que as leis são... eu digo assim, que os 10 é que você nem ouviu o que eu falei. mandamentos Então deixa eu te falar. Dentro do decálogo existem leis que são unicamente para monoteístas. Sim. Então, por exemplo, a experiência do povo com religião antes do deserto, onde foram doutrinados, receberam a lei, é o Egito. No Egito é politeísmo puro. Perfeito. Então tem vários deuses e tal, não sei o que lá. Então você está dizendo assim, mas outras nações que podem quebrar qualquer uma das 10 regras, pode, porque, por exemplo, o primeiro mandamento qual que é? Não terá outros deuses diante de mim. A maioria das nações tinha outros deuses diante deles. Sim, mas estavam pecando ao assim fazer. Sim, mas era um fato. Isso, tudo bem, mas é um pecado. Então, assim como para eles, o sábado, cumpriu ou não cumpriu o sábado, Sim, não tinha problema. Mas era pecado também. Porque se for de outra forma, o gentil não peca ao ter outro Deus, ao transgredir o sábado, ao roubar, matar, idolatrar, etc. Ok, Rabino. então, veja bem. Então, eu estou provando que tem coisa que é pecado para o judeu, mas para o gentil não é. Está resolvido Tá? pro gentil. Então, veja bem, dentro dos 613 mandamentos da Torá, você vai ter mandamentos para todo lado. Agora, você vai ter mandamentos específicos para a santificação do povo de Israel. Sim. Esse, lá em Levítico 11, por exemplo, quando fala dos animais limpos e impuros, por exemplo, eu até vou ler lá, eu anotei um monte de coisa, mas o tempo é curto, né? Sim. Levítico 11, vamos ver lá. Quer ver? O que Levítico vai dizer quando ele enumera ali os animais que podiam comer e que não se podia comer? Da unha fendida, essas coisas? Isso. Então, no final... Rumina e tem a unha fendida, pode comer e tal. No final ele vai dizer assim, ó. Não façais vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, vós vos separareis, santificareis, sereis santos. Vós. O gentil, quando ele come carne de porco, essas coisas, ele não está cometendo erro nenhum. Ele não é Israel. Ele não tem que se santificar. Ele não tem o Deus de Israel por Deus dele. Se ele não comer, veja bem, Ezequiel, se ele não comer, ele não faz mal nenhum, não comeu, ele não está comendo porco, nada, beleza. Mas ele não tinha essa regra. Se ele comer também, não vai fazer nenhuma diferença, porque ele não é parte do povo. Ele não tem esse mandamento para ele de se santificar, de se separar, né? Existem outros mandamentos, por exemplo, o relacionamento do homem com a mulher no período menstrual. O gentil faz isso. E até muitos cristãos fazem, se contaminam com a mulher no período menstrual, não respeitam os dias de purificação. O judeu, por exemplo, quando ele chega num lugar e ele vai estabelecer uma sinagoga, a primeira coisa que o judeu faz é construir uma mikvê, que é um ajuntamento de águas, um tanque de águas para a pureza familiar. A esposa entrou no período menstrual, completou os dias da menstruação, conta 7 dias, ela vai lá e faz uma imersão. Ela está pura para o marido, pode continuar o relacionamento. O gentil não faz nada disso, né? E está lá nos 4 mandamentos de Atos 15, relações sexuais ilícitas, também está lá. Ok. Né? Então quer dizer que há mandamentos específicos para Israel. E aí, esse negócio da carne que eu citei aí do animal morto por si, e aqui, ó, olha o que ele acrescenta aqui. Porque eu sou o Senhor que eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Seja separado. Então não coma esses animais aí.
Agora, o gentil não. O gentil, ele pode comer o que ele quiser, não tem problema nenhum. Se ele cumprir, costumo dizer o seguinte: se eu cumpro uma lei americana aqui no Brasil, por exemplo, 7 de setembro é feriado aqui, 4 de julho é feriado lá. Se eu hasteio uma bandeira dos Estados Unidos aqui, dia 4 de julho, não tem nenhum significado, nem para o americano, nem para o brasileiro. Porque lá sim, aqui não. Então, quando o gentil, se ele quiser cumprir, se ele quiser não comer carne de porco, se ele quiser comer sangue, se ele quiser não trabalhar no Shabat, por exemplo, ele não está, simplesmente, isso aí não tem nenhum sentido para ele. Ok. Entendeu? Ezequiel. Bom, é que o problema é o seguinte, por exemplo, quando os gentios entram na igreja através da fé em Cristo, várias dessas regras que aqui o Rabino está colocando como sendo para Israel se revelam também para o gentil. A relação sexual ilícita, o comer sangue, etc. E olha só, veja bem. Alguém poderia pegar esse mesmo texto aí, por exemplo, Levítico 17... Comer sangue gentil? Não, eu digo assim, ó, por exemplo, o gentil cristão, ele se converte agora, ele entra na igreja através da fé em Jesus. Existem várias dessas regras que estão aqui descritas como se fosse só para Israel, que agora se aplicam ao cristão. Por exemplo, não comer sangue e as relações sexuais ilícitas. Mediante outro documento. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, o que se revela aqui? Que você não pode pegar... não, aqui está escrito em Levítico, que aqui é para Israel e acabou a conversa. Porque Atos 15 vai dizer que isso aqui é para o gentil cristão também. Pelo menos em alguns aspectos, não em todos, tudo bem? Então, naqueles aspectos em que Atos 15 coloca claramente essa questão, você percebe que essa lógica não é assim. Isso aqui era para Israel, o gentil não precisa. E bem que podia aparecer o sábado lá, né? Poderia, claro. Mas tem uma razão. Sim, mas o fato é que ele está implícito igual o não matar, não roubar, não adulterar. Vamos lá, eu vou para o intervalo aqui e a gente volta exatamente nesse ponto. Vira aí, agora que eu olhei no relógio, vira aí, a gente volta já. Vai. Vamos de volta com o programa Crescendo na Fé, não. Com o programa de debates aqui da rádio. Eu não sei como é que essa rádio me manda embora. Dá pra crescer na fé também, né? Também. E crescer na raiva também um pouco, porque às vezes você fica torcendo pra um. O cara que você torce não usa o argumento que você quer. Torce sempre pra um do outro lado ali, mas tudo bem. Não, a última vez que você veio, eu tava torcendo pra você. Verdade. Qual que era o tema? O calvinismo lá. Aí não dá pra torcer pra aquilo você também. Ganha. Mas vamos lá. Eu parei com você, né, Ezequiel? Agora eu volto aqui com o Rabino. Manda aí. Então, em Atos 15, você tem ali os primeiros 4 mandamentos que os apóstolos reunidos em Jerusalém definiram para o início da conversão dos gentios. É interessante, não se deve perturbar os gentios que estão se convertendo, ou que se convertem. Porque o que acontece é o seguinte: havia alguns judeus lá na Galácia que estavam judeus de dentro da comunidade. Qual o texto, senhor? Falou, desculpa. Atos 15. Atos 15. Certo. Que estavam incomodando os crentes que se achegavam a cumprir, inclusive, a circuncisão. Perfeito. Né? Aí os apóstolos se reúnem em Jerusalém e determinam aqueles 4 mandamentos iniciais. Se não ensinar-lhes isso e tal. E depois ele ainda fala, se eles quiserem aprender mais, tem a sinagoga. No sábado. Tem Moisés e os profetas lá na sinagoga, lá que eles podem aprender. O que prova também que esses irmãos que faziam parte da comunidade, eles tinham acesso também às sinagogas. Perfeito. Aliás, quando Paulo ia de cidade em cidade, ele chegava nas sinagogas. E lá nas sinagogas, naquele tempo, o judaísmo era proselitista. Então, vocês tinham ali um determinado número de gentios se convertendo ali, né? Sim. Por exemplo, Cornélio. Cornélio foi um homem que fez conversão com os judeus. Depois, aí Deus manda ele procurar Pedro, né? Então, ali você tem os 4 mandamentos e ali você não tem o sábado. Certo. É uma boa observação que foi feita. Por que não tem o sábado ali? Porque é passo a passo. Poderia ter o sábado, mas não naquele momento. Quando Paulo chegava na sinagoga e pregava lá, tinha gentios lá na sinagoga. Muitos gentios. Aqueles gentios ali, era dito para eles dentro da sinagoga que Paulo ia: vocês têm que ser circuncidados. Vocês estão aqui, vocês estão todos incircuncisos? Não. Eles estavam ali aprendendo. Eles eram ali estrangeiros no meio do povo de Israel, aprendendo dentro da sinagoga, se convertendo passo a passo ali à fé judaica. Paulo chegou. Agora, por que numa congregação
que Paulo ensinava, alguns judeus, alguns aí mercenários, vamos dizer assim, eles queriam forçar o gentio já de cara a se circuncidar, né? E tem detalhe importante também, que a gente vê, por exemplo, que Paulo, depois, quando ele já está no ministério dele entre os gentios, que ele circuncida Timóteo. Por quê? Porque o judeu, havia lá, de acordo com Atos, vê de quantas dezenas de milhares de judeus há, e todos são zelosos da lei. Todos são zelosos da lei. Então o judeu, ele estando isso é uma coisa importante, eu vi outro dia um rabino messiânico explicando isso, que se alguma igreja evangélica tiver um judeu lá dentro, congregado com ela, membro dela, ela não pode impedir ele de fazer circuncisão dos cílios, claro, de celebrar acesso, porque ele é judeu, ele tem o direito de continuar celebrando. E Paulo prova isso quando ele fala quantos milhares de judeus aqui creem e são zelosos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqueles gentios... Quem falou isso não foi Paulo. O escritor. Foi ali, né? Tiago. Então, o que estava com a palavra ali, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Shabat, o sábado, ele não era um mandamento colocado de cara vamos dizer assim, tá? Quando tivesse concluído o processo de conversão, tivesse terminado... Poderia incluir o sábado. Aí sim, porque Cornélio, por exemplo, quando Cornélio, Deus mandou Cornélio chamar Pedro, eles chegaram e falaram, Cornélio, varão justo, e que tem bom testemunho de todos os judeus. Então Cornélio estava, vamos dizer assim, no top, estava no ponto já... Dava esmolas. Aí Deus manda ele procurar Pedro, que é um detalhe importante também. Claro. Por que Deus não mandou Cornélio fundar uma igreja para ele? Funda uma igreja gentílica, Cornélio. Entra na igreja. Procura Pedro e ele diz o que você tem que fazer. Algumas coisas bem importantes aí. Então o Rabino já está implicando que aquelas regras de Atos 15, que alguns tomam como taxativas e aquilo ali acabou, são só um primeiro passo. Inclusive no verso 21 de Atos 15 diz assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, esses cristãos que estavam nas sinagogas, que vinham do mundo gentílico, eles de fato, mais cedo ou mais tarde, iriam entrar em contato também com a noção da guarda do sábado, que faz parte dos 10 mandamentos. Porque Então, mas é que eu não posso ficar quieto ouvindo vocês falando que o texto de Atos 15, que fala que Moisés tem... É como se fosse um conselho. Vocês também podem procurar na sinagoga. Não é isso que diz o texto. O texto diz assim, ó. Versículo 20. Vocês têm que se abster da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Perfeito. Porque Moisés... em cada cidade, desde os tempos antigos, já... os que pregam na sinagoga onde é lido todos os sábados. Ou seja, ele está fazendo, na verdade, não é que ele está juntando os dois. Pelo contrário, ele está separando os dois. Ele está dizendo assim, ó, no cristianismo é assim, assim, assim. Moisés, se vocês quiserem guardar as leis mosaicas, então não é aqui na igreja, é na sinagoga. Então, César, o problema é que existe uma implicação muito absurda nessa teoria sua. Que é o seguinte, cara, o cristão gentil, ele não tinha que guardar os outros 9 mandamentos que aqui não estão explícitos. Entende? Porque, olha só, Atos 15, ele coloca esses 4 mandamentos. Se abster dessas coisas. Eu falando do sábado, Ezequiel. É que eu tô dizendo assim, quando você lê o texto de Atos 15 e desemboca numa fala onde o parecer apostólico diz assim, não, igreja e sinagoga é a mesma coisa, não é isso que ele está falando. Não, eu também não é isso que ele está falando. Eu também não estou dizendo que é a mesma coisa. Porque não é. Concordo. Mas o fato é o seguinte, existem, no mínimo, outros mandamentos, dos 10 mandamentos, que não estão descritos em Atos 15, que o gentil tinha que guardar. E que são ponto de vamos dizer assim, de um esclarecimento posterior. Então lá, o gentil inicialmente ele entra na igreja, ele tem que ser guardado dessas coisas aqui. Relações sexuais ilícitas, contaminação dos ídolos e tal, e do sangue da carne de animal sufocado. Mas não era só isso. E o adultério, e o roubo, e a idolatria. Não. Outras coisas que não estão presentes no texto. E o sábado é uma dessas outras coisas que não está presente no texto. Só que também faz parte dos 10 mandamentos. Porque, em geral, qual que é o argumento daqueles que querem dizer que o sábado não é para toda a humanidade? É que agora existe uma nova aliança. E aí, nesta nova aliança, não precisa guardar o sábado. Mas o texto da nova aliança,
lá em Hebreus capítulo 8, é exatamente o texto de que a lei de Deus vai ser colocada no coração das pessoas. Não é uma coisa do tipo assim, vai mudar a lei, agora vai ter outra lei. É o contrário. Então, olha o que diz lá, Hebreus capítulo 8, verso 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e de Judá. A nova aliança não é externa à lei que Deus deu para Israel e para Judá. E, inclusive, é o gentil que é incluso nela nos termos de Romanos 11. Não é a igreja que sai lá do meio dos judeus e se torna outra coisa. Aí os judeus não crentes são cortados da oliveira, mas os gentios são enxertados naquela oliveira que é o povo de Deus. E para terminar, é o texto clássico de Jesus em Mateus capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, que no final das contas é exatamente o que acontece dentro da mentalidade da maioria dos cristãos. Jesus veio e revogou a lei, e sendo que Jesus veio e disse o oposto. E inclusive ele fala que você não deve transgredir nenhum dos menores mandamentos. O sábado é um dos maiores mandamentos, não dos menores. E no final das contas, todo o problema tem que ver com o sábado estar nos 10 mandamentos. Porque se o sábado tivesse na lei fora dos 10 mandamentos, aí nós poderíamos pensar como vocês. Mas como o sábado é dos 10 mandamentos, e Tiago 2, verso 10, falando de dois dos 10 mandamentos, diz que você não pode transgredir nenhum, você não pode transgredir o sábado. E aí é Novo Testamento, não é Antigo Testamento, e não dá para escapar. A gente não pode esquecer do texto de Gálatas, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, Concordo. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Concordo. Rabino. Então, realmente, quando se fala em nova aliança, eu quero só, o tempo é pouco, eu quero dizer o seguinte, está escrito lá em Jeremias 31, em Romanos, também em Hebreus, da nova aliança, e fala que Deus colocaria o Ruach HaKodesh nos corações e colocarei a minha lei. O termo hebraico vai dizer Torati. Torati quer dizer a minha Torá. Na nova aliança, olha, na nova aliança eu colocarei a minha Torá nos corações. Perfeito. Como é que Deus faz uma nova aliança que seria com a ação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, pior do que a anterior? Abolindo tudo quanto é mandamento. Não faz sentido. Agora veja bem uma coisa. Romanos 11, que foi citado também, que eu quero observar Romanos 11 o seguinte, que quando o zambujeiro é enxertado na oliveira, o que é a oliveira? A oliveira não é Israel? É Israel. Sim. E o que a oliveira produz? Olivas, produz azeitonas. E o que se espera de um galho enxertado na oliveira? Que ele produz um outro tipo de fruto ou o mesmo fruto da oliveira? O mesmo fruto. Claro. Então, se ele está enxertado na oliveira e a oliveira é Israel, ele deve produzir. Então, isso é condizente quando a gente fala em termos de nova aliança. Mas eu quero ler, sem esse texto aqui, eu não me sentiria aqui completo. Veja bem, diz assim, ó. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, e todo aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado, descanso santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel. Okay. Então aqui não inclui o gentil. Okay. O gentil entra depois, parte do povo. Infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu quero já agradecer. Acho que a compreensão é ampla e acho que valeu muito a pena esse bate-papo aqui, esse debate. Muito respeitoso, aliás. Ezequiel, obrigado pela sua participação. Como que as pessoas entram em contato contigo? Fala aí pra mim. Eu que agradeço. Tema vasto, gigantesco, e você pode entrar em contato comigo lá no canal Vem Senhor Jesus no YouTube. Legal. Vem Senhor Jesus. Você não tem rede social, tipo... Não, é só o meu YouTube mesmo. Não, eu odeio Instagram, cara. Seu negócio é o YouTube. Legal. Rabino, bem-vindo sempre aqui ao programa. Espero te receber aqui outras vezes. Obrigado.
Olha, eu quero dizer também, aproveitando a oportunidade, que domingo agora nós começamos um programa aqui. Verdade. Às Qual 2 da horário? tarde. Às 2 da tarde. Domingo, 2 da tarde. Aqui. Se Deus quiser. Como que chama o programa? Israel, Moisés e os profetas. Israel, Moisés e os profetas. O senhor vai vir apresentar todo qual horário? 2 da tarde. Das 2 às 3, eu vou estar aqui. Que legal, que legal. Quem quiser conhecer lá a sinagoga, como funciona? A sinagoga você vai ligar pro meu WhatsApp, que é 41, não se preocupe que é de Curitiba, 41 99701 1932. Você vai ligar pro meu WhatsApp. Nós temos também vídeos na internet, cursos pela internet, e no Tucuruvi, Avenida Tucuruvi 993, pertinho do terminal, nós temos a nossa sinagoga e um centro de estudos judaicos. Então 99701 1932 é o WhatsApp do senhor, só que é 041. 41 na 041. 99701 1932 e lá na Avenida Tucuruvi, quais os dias? 993 aos sábados. A pessoa entra em contato conosco, lá nós temos um centro de estudos judaicos também. Que a pessoa pode abertos, podem participar, é só entrar em contato conosco. Legal. Rabino, obrigado, Deus abençoe. Rafa, obrigado a todos vocês, eu fico por aqui. Amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.